Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vamos nessa jornada de discussões sobre temas da gestão pública. O tema de hoje é reforma tributária. E para nossa convidada aqui, a professora Bettina Gruppenmacher. Seja muito bem-vinda, professora Bettina. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação e uma grande oportunidade participar desse podcast. Nós que agradecemos, professora. E o tema de hoje é importantíssimo para todos, sejam cidadãos, administrados, municípios, Estado, União, porque vai mexer no bolso de todo mundo. O tema é reforma tributária. E todos, claro, esperam uma mudança no sistema tributário que hoje se mostra bem injusto. Apenas uma pesquisa aqui retratando para todos vocês do IPEA, que saiu um tempo atrás, retrata, por exemplo, quem recebe até 3 salários mínimos paga mais de 50% da sua remuneração em tributos, enquanto aqueles que recebem mais de 30 salários mínimos, veja, 30 salários mínimos, gastam apenas 20% dessa remuneração em tributos. Ou seja, é um sistema realmente que mereceria alterações. Mas, professora Bettina, já começamos com uma pergunta desafiante. Essa reforma que está aí, que foi aprovada pela Câmara, é a reforma ideal? É um momento propício para essa alteração? Então, vou procurar ser breve, o que não é a minha característica, mas de uma sintética em relação a esse tema. Eu, pessoalmente, sempre fui contrária a uma reforma tributária. Possivelmente em razão da minha escola, porque fui aluna do professor Geraldo Ataliba, do professor Roque Carrasa, do Paulo de Barros, enfim, dos grandes professores, porque eu sou egressa da PUC de São Paulo, e aquele era um momento em que eles davam aula lá, a professora Beth Carrasa, enfim. E eles têm um viés constitucional muito forte e sempre se incumbiram de nos mostrar quão bem arquitetada que é a nossa Constituição Federal em matéria tributária. Então, eu sempre achei a nossa Constituição, o nosso sistema, a Constituição como um todo, em especial o sistema constitucional tributário, é muito bom, né? Realmente, uma vez eu me referi ao sistema tributário como sendo lindo. Falei isso a um professor espanhol de nome Diego Barim Barnuevo, que esteve aqui na Universidade Federal, e ele falou, és muito romântica. Falei, eu posso até ser romântica, mas que o nosso sistema constitucional é lindo, o seu eu não sei. Então, assim, eu sempre achei que, lógico, precisa de ajustes, mas não de uma reforma ampla e profunda como tem se mostrado essa que está posta à votação, está posta na mesa para discussão, uma discussão assodada, na verdade. Então, eu assim, acho que, quanto ao momento que você falou, absolutamente não é oportuno, nós estamos no final de ano, com outros problemas a serem resolvidos, que tem até prioridade em relação a isso, já que nós temos uma Constituição que é realmente boa, não é? Ela não está atrapalhando a vida da economia brasileira de forma tal que tenha que ser aprovada da noite para o dia, vamos assim dizer, entre aspas, como eu falei, de forma assodada. Então, eu acho que agora, eu sempre achei isso, né? Que nós não precisaríamos de reforma.
De qualquer maneira, eu não posso deixar de admitir que nós temos um sistema tributário complexo e injusto. Eu gostei muito dessa palavra que você usou, porque esse é o foco das minhas pesquisas há 35 anos na academia no direito tributário, que é a questão da justiça fiscal. Então, assim, de fato, nós temos um sistema complexo, sobretudo no que diz respeito ao ICMS, ao PIS e à COFINS, que poderiam ser solucionados em nível infraconstitucional também. Não precisaria de uma reforma constitucional tão profunda, porque, assim, se a gente pega a PEC 45, eu tenho sido chamada, enfim, em razão do meu viés acadêmico, para falar sobre reforma aqui, lá. Cada lugar quer que fala sobre um aspecto. E aí eu vou lendo, na medida que eu vou lendo a PEC, eu vou achando que, em vez de simplificar, ela está complicando muito mais. Está mais complicado com esse Conselho Federativo, com N situações, regimes especiais, isenção sim, isenção não, para uns e para outros. Quer dizer, assim, está muito ruim. O texto está muito ruim e não soluciona o problema da justiça e da complexidade. Então, muito pelo contrário, agrava ambos. Então, realmente, nós precisaríamos amadurecer mais esse texto, nós precisamos que os legisladores estejam abertos a ouvir os operadores do direito. Eles estão fazendo lá audiências públicas, mas, assim, audiências públicas zastrás, assim, não é? É só para falar que fizeram audiências públicas, né? Mas quem participou sabe que falou assim, olha, você pode falar 5 minutos sobre o artigo tal. Não existe como resolver um problema desse, né? Enfim, então eu acho que a gente tinha que amadurecer mais. Mas eu leio hoje, li notícias de que em novembro, era 20 de outubro, agora passou para 7 de novembro, acho, 11 de novembro, que eu li hoje de manhã, que eles estão pretendendo votar. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça esse ano ainda, mas é tudo uma expectativa. Professor, e a doutrina, de uma forma geral, tem criticado principalmente essa pressa e também a criação, por exemplo, desse IVA, né? O IVA ali, ele visa unificar dois impostos, que é o ICMS e o ISS. O que eu acho, na minha opinião, assim, prematura, mas é temerária, porque eu trabalhei com o ISS e hoje eu trabalho com o ICMS. Ele tem uma complexidade, esses dois tributos, tão grande, que a gente vai praticamente reiniciar a discussão sobre eles, e só a questão de créditos, né, professor, é uma questão que é interminável no judiciário, né? Até tempos atrás, a gente levou quase 10 anos para decidir se a sacola plástica gerava crédito, por exemplo, para supermercado ou não. O que a professora acha desse IVA? O que seria esse IVA, né? E o que a professora acha que seria uma solução ou mais um problema do que solução? Então, é importante estabelecer uma pequena distinção aqui. Na verdade, existe o IVA, que é um imposto praticado principalmente na Comunidade Europeia, que é um imposto sobre o valor agregado, ou seja, aquele montante que foi agregado ao preço anterior é sujeito à incidência do IVA. Ao fim e ao cabo, contas feitas é a mesma coisa que o ICMS. Tá? Nós temos o Sales Tax nos Estados Unidos, que é aquele que incide, a gente vai comprar uma coisa nos Estados Unidos, a gente sabe que aquele não é o preço, que vai ter mais 8%, 10%, 11%, dependendo do estado, em cima daquilo que é o que incide no destino. Então, o que acontece? Nós aproveitamos algumas características do IVA, do Sales Tax, e o nosso, agora, não IVA, mas IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é como vai chamar, né? Nosso não vai chamar IVA, ele tem algumas características do IVA, que é principalmente a incidência no destino, tá? Que ninguém está sabendo direito como que vai ser essa incidência no destino, se vai se equiparar mesmo ao IVA ou ao próprio Sales Tax, aí como que vai ficar a questão do creditamento.
O texto garante, genericamente falando, um creditamento amplo e restrito, tá? Mas, embora pregue esse creditamento amplo e restrito, ele diz o seguinte: o creditamento só vai ser autorizado se o vendedor anterior, vamos assim dizer, aquele que realizou a operação de circulação de mercadoria na etapa anterior, pagou o ICMS. Mais ou menos como acontece com a nota paranaense ou a nota paulista. Eu não recebo de volta se o sujeito não pagou o ICMS dele, tá? É uma analogia bem grosseira, vamos assim dizer, mas é mais para dar um exemplo para quem está ouvindo agora, né? E que tem a sua experiência lá com a sua nota paulista ou nota paranaense, etc. Então, o que acontece? Como se eu, Betina, tenho um estabelecimento comercial, varejista, por exemplo, como que eu vou fiscalizar a contabilidade de quem está me vendendo para saber se ele pagou ICMS para eu poder me creditar? Quer dizer, o tal do creditamento amplo e restrito já não é amplo e restrito. E é um absurdo, porque você coloca o contribuinte na condição de fiscal do comerciante, do industrial, do distribuidor, do interior. Né? Então, na verdade, realmente o que a gente está observando é que esse IBS vai ser muito complicado em vários sentidos, né? O ICMS realmente é complicado. O ICMS, assim, eu vou falar um negócio, eu sou advogada, além de professora. Quando me aparece um auto de infração que é de operação com substituição tributária e com interestadual, com protocolo, com não sei, eu falo, eu chamo uma moça que entende de ICMS, eu falo para ela, uma moça, uma advogada sócia minha, eu falo para ela, desenha porque eu não estou entendendo nada. O que aconteceu? Então, assim, realmente o ICMS é complicado. O ISS é mais simples. Eu fui 14 anos conselheira de contribuintes no município de Curitiba. Então, ele é mais simples porque já não tem creditamento, etc. Eu considero até um imposto direto, embora os tribunais considerem, em algumas situações, indireto. Enfim, eu não acho ruim que se unifique os dois. O que eu acho ruim é que a decisão sobre os valores, para quem vai, para quem não vai, etc., vão ficar na mão de um órgão federal, que é o Conselho Federativo. Então, isso agride o Pacto Federativo. E a professora até mencionou do Conselho Federativo, é uma grande preocupação até dos municipalistas, vários prefeitos, a marcha dos prefeitos até foi nesse sentido, de perder a autonomia. Porque o ISS vai extinguir, então vai virar o IBS, né? Que seria uma espécie de IVA. E quem vai dar as cartas, né, pelo atual texto, seria esse Conselho Federativo. Como que nessa visão da professora vai ficar essa autonomia tributária dos municípios, sendo que todo mundo prega sustentabilidade, que o município tem que aumentar suas receitas próprias, e a reforma tributária não iria na contramão disso, professora? Muito. Eu estou muito preocupada com os municípios, né? Que os estados e a União me perdoem, mas eu realmente acho que vai comprometer muito a receita dos municípios. E num momento que é a hora e a vez dos municípios. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. E a tecnologia está muito mais sujeita à incidência do ISS do que de qualquer outro tributo, porque as atividades tecnológicas são, na sua maior parte, prestações de serviço. Então, nesse momento, se a gente não tivesse o sistema que está hoje, os municípios iam faturar muito, iam crescer muito, porque a tecnologia toda, que gera grandes recursos, o próprio Supremo reconheceu recentemente várias atividades tecnológicas sujeitas ao ISS. Então, assim,
não só por isso o município vai perder, mas porque a divisão nesse Conselho Federativo aí está complicada. Também lia hoje pela manhã uma notícia de que ia ficar 60% da receita para os estados, na divisão pelo Conselho Federativo, e 40% para os municípios. E que o relator vai propor essa semana, não sei se hoje ainda ou se essa semana, essa inversão. 60% para os municípios e 40% para os estados. Eu não, enfim, notícia. É uma novela, né, professora? É uma novela. Então, assim, realmente eu acho que os municípios vão perder muito, principalmente as capitais, porque assim, a gente está imaginando uma alíquota de 26,5%, considerando os dois tributos juntos. Para as capitais não perderem recursos, eles tinham calculado que iam perder 68 bilhões. Eu assisti num congresso, até o Vitor, que foi aqui secretário da Fazenda do município, foi meu aluno, inclusive, na Federal, ele era presidente da Associação Brasileira de Municípios. Ele falou, professora, vai ter uma perda de 68 bilhões, uma coisa assim. E ele falou, para as capitais não perderem, elas vão ter que aumentar, em todas elas vai ter que aumentar o ISS para 5%. E aí o que acontece? Aí nós vamos ter um IBS de 30 e poucos por cento, que é um tremendo aumento de carga tributária para o contribuinte. Então, para o município não perder, nós, contribuintes, vamos ter que pagar muito mais. Essa reforma está dando a desculpa que vai reduzir a carga tributária, mas ela está aumentando a carga tributária, principalmente de profissionais liberais, por exemplo, como advogados, médicos, engenheiros, etc. Esses vão ter uma carga tributária muito mais elevada. Por quê? Porque está previsto a criação de regimes especiais. Esses regimes especiais vão se aplicar a medicamentos, eu não tenho de cor aqui agora, mas, enfim, medicamentos, transporte público, escolas públicas, etc., enfim. E aí, bancos. Por que banco não precisa pagar tributo? Por que banco tem que ser isento de IBS? Porque o banco não tem do que se acreditar. Mas o advogado, o engenheiro, o médico tem do que se acreditar? Não tem, porque a gente não tem insumo. Assim como os bancos, o insumo que a gente tem é mão de obra. E mão de obra não gera acreditamento. Então, os bancos, na minha opinião, e esse é um programa ao vivo, mas eu tenho uma sensação que os bancos estão tendo uma forte influência sobre essa reforma, se é que não estão financiando isso aí tudo. É um lobby, né, professor? E é uma bomba relógio isso aí, porque com certeza em algum setor vai estourar. E o grande perigo está no prestador de serviço, que realmente é uma dificuldade que eu tenho. O que ele vai acreditar? Porque ele vai comprar um computador, vai comprar uma mesa, mas ele vai comprar uma vez só, né? O que vai ser permitido acreditar que vai dar uma diminuída na carga tributária? É muito difícil. Não, hoje a gente paga R$ 3,65 mais IS fixo, tá? Sem considerar imposto de renda, essas coisas. Esses 3,65 mais IS fixo vão para 30%. Então, o que acontece? Se eu, hoje, advogada, cobro, olha, um honorário muito bom de 100 mil, que seja, eu não vou conseguir cobrar 100, eu vou ter que cobrar 130. Que cliente que vai pagar 130? Eles vão falar o seguinte, ou é o preço antigo, ou eu não quero. Isso, inclusive, vai atingir em cheio quem paga o Simples Nacional, porque o Simples Nacional também não tem direito de creditamento. Então, o que vai acontecer? O cliente vai preferir contratar alguém que tenha direito de crédito, porque daí o custo vai ser menor. Então, as pessoas do Simples Nacional já não se tornará mais interessante. Tem N problemáticas envolvidas. Muitas consequências que a gente tem que analisar, né, professor? É muita
consequência que pode gerar uma distorção ainda maior do sistema tributário, né? Com Eu certeza. acho que a chance disso é muito grande. E, professora, nesse projeto, há alguma coisa que vai melhorar a desigualdade, ou vai sanar essa desigualdade de gênero que hoje é discutido, homens e mulheres, brancos e negros, enfim, toda aquela desigualdade social. Há alguma coisa no projeto que vai solucionar ou tenta amenizar ao menos isso? Pois é, nós temos um sistema altamente injusto, né? É isso que eu falei, que é a minha preocupação na condição de operadora de direito tributário. Eu, há 30 anos atrás, por ocasião do meu doutorado, estudei com o professor Marçal Justem Filho, também um grande jurista paranaense. Eu era a única aluna dele no doutorado na Universidade Federal e nós estudamos muito um livro que eu recomendo para quem nos ouve, um livro de um autor italiano que se chama Francesco Moschetti, cujo nome é Princípio da Capacidade Contributiva. Existe uma tradução para o espanhol, porque ele mandou ler, eu não li italiano, mas ele falou para mim, se vira, porque ele é bravo. Eu tive que me virar, contratar um professor italiano e ler o livro. Enfim, mas a partir daí eu me conscientizei da importância de um operador em direito tributário em relação a esse estado de injustiça que nós vivemos. Porque a tributação tem um papel muito relevante nessa questão da redistribuição de riquezas. Por que a gente fala redistribuição? Porque em um determinado momento histórico, eu não sei se no Estado liberal, enfim, houve uma distribuição de riquezas equivocada. Isso gerou muito ricos e muito pobres. Tá? Então, a gente precisa que a riqueza seja redistribuída novamente para que a gente tenha menos diferença social. Lógico, eu não estou falando que é para tornar o rico pobre, nem o pobre rico, mas melhorar a vida, diminuir os níveis de miserabilidade, porque a gente tem elevados níveis de miserabilidade. A tributação é um forte instrumento de resolução desse problema. Né? Embora esses dias numa banca, há 2, 3 dias atrás, o professor Carlos Alexandre da UERJ falou, olha, eu realmente não tenho certeza se a tributação pode redistribuir a riqueza. Por quê? Porque se a gente pensar, por exemplo, numa tributação progressiva, o que a gente tem de progressividade hoje no sistema? IPTU e imposto de renda. Só. O que redistribui a riqueza é a progressividade. Para eu ter essa redistribuição efetiva, todos os tributos teriam que ser progressivos. Embora hoje o Supremo já tenha reconhecido do ITCMD, o ITBI também está caminhando para isso, mas, enfim, no texto nós temos duas. Né? O que acontece? Se eu fizer com que o sistema seja todo progressivo, eu vou gerar mais complexidade e mais onerosidade. E uma sensação de injustiça. Então, como eu falei, comecei estudando o tributário, como o tributário poderia, a justiça fiscal poderia ajudar a justiça social, e num determinado ponto da minha carreira, eu falei assim, eu preciso parar de estudar o direito tributário e começar a estudar filosofia, que eu detesto pelo nível de abstração, mas que é necessário, porque ela explica muita coisa, inclusive o que é justiça. O que é justiça? Para falar se tem justiça fiscal, justiça social, eu preciso saber o que é justo. E a resposta para o que é justo está na filosofia. Não tem jeito. Então, tem filósofos econômicos, filósofos da linguagem, enfim, vários ramos de filosofia. Eu, inclusive, fui para Tessalônica, na Grécia, num congresso de 2.500 anos de Aristóteles, que não era de filosofia do direito, era filosofia pura. Apresentei um artigo que foi aceito sobre pobreza, tal, porque o Aristóteles, lá atrás, eu sou in love com Aristóteles, para mim podia ter parado nele, os filósofos. Ele já falava sobre isso. Né? Então, o que acontece?
Por que o nosso sistema é injusto? Primeiro, porque ele não é progressivo, não gera redistribuição, enfim, é um curso de mestrado meu e doutorado de 8 horas por semana, que a gente fala sobre isso, eu estou tentando sintetizar. Então, assim, eu acabei chegando à conclusão, depois de ler muita coisa, que quando a gente fala assim, o sistema tributário é justo, vamos por essa questão. Várias coisas influenciam essa análise. Tanto a progressividade, ou a não progressividade de tudo, como a entrada dos tributos, desses que são progressivos. O dinheiro entra nos cofres públicos. Quem disse que ele vai para a mão dos mais pobres? Porque daí a decisão é política. Por quê? Porque os impostos não podem estar pelo artigo 167 da Constituição Federal, 167 da Constituição Federal, vinculados a nenhum fundo ou despesa, etc. Então, eles entram, a não ser no que diz respeito à saúde, educação, que são as vinculações constitucionais, fora essas, não pode vincular a receita de impostos. Então, o que acontece? Os programas de transferência de renda deveriam se valer desses recursos. A gente não sabe se tudo que entra em decorrência da progressividade é, de fato, transferido. Por outro lado, o que mais representa no sistema justo? Nós temos uma tributação fortemente calcada nos tributos indiretos, daqueles sobre o consumo. O tributo sobre o consumo não dá para medir justiça, não dá. Por quê? Porque assim como o pobre come arroz e feijão, o rico também come. Né? Então, se eu desonero a cesta básica, quem vai pagar zero de ICMS ou de IBS, de arroz e feijão, não só o pobre, como é o rico. Nós temos várias discussões disso nesses eventos de reforma, e aí eu já tenho uma ressalva. A Constituição garante a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana não é só o rico, não é só o pobre, é o rico também. Então, eu não tenho nada contra que o rico não pague ICMS ou IBS sobre arroz, feijão, óleo, sal, enfim. Se ele consumir só isso, não consumir um vinho de R$ 1.500, ou etc., enfim, ele está guardado pela Constituição como todo mundo. Né? O fato é que nós temos um princípio que é o da seletividade. A gente tem uma tributação mais elevada sobre produtos menos essenciais para a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a gente pressupõe que o vinho vai ser consumido pelo rico, o que não é uma realidade, porque o pobre pode guardar um dinheiro 6 meses para comprar um vinho bom. Né? Então, a seletividade ela tenta imprimir um caráter de justiça à tributação indireta. Mas por quê? Porque, na verdade, não tem como se considerar a capacidade contributiva na tributação indireta, porque quem sofre o ônus da tributação é o consumidor final, não o contribuinte. O contribuinte, a gente mede a capacidade contributiva, que é o distribuidor, o varejista, esse é o contribuinte, e dele é medida a capacidade contributiva. É do consumidor final que não dá para medir. Então, a gente usa seletividade. O que está acontecendo? No IBS não vai ter seletividade. Então, assim, aí o que eles estão falando, o que acontece? O API, o Eurico, que propuseram essa emenda constitucional 45, primeiro eles quiseram eliminar todos os incentivos e benefícios fiscais, todos, sem exceção, inclusive sobre a cesta básica, com uma frase entre aspas, que é o seguinte: a tributação foi feita para arrecadar, não para distribuir favores. Eu acho que eles estão certos. A minha tese de pós-doutorado foi sobre incentivos e benefícios fiscais. E eu ia fazer uma tese defendendo os incentivos e benefícios como forma de planejamento tributário lícito. Na medida que eu pesquisava, eu falava, isso aqui é muito injusto. Isso aqui não pode. Não tenho como defender isso. Por mais que seja bom para os meus clientes.
entendeu? Eu não tenho como... Por quê? Porque o orçamento é uma coisa fechada, que nem orçamento doméstico. Eu tenho que gastar só aquilo que eu ganho. E o que acontece? Quando eu dou uma isenção, alguém deixa de pagar. E se alguém deixa de pagar, outros vão pagar por ele. Então, eu também concordo com a reforma que a gente tem que eliminar os incentivos, os incentivos não, os benefícios fiscais gratuitos, mas com ressalvas, mantendo aqueles que são relativos à dignidade da pessoa humana, como é a desoneração da cesta básica, ou de remédios, etc. E também alguns para atividade econômica, desde que seja controlado se ele está atingindo o efeito para o qual ele foi dado. Então, quando o Estado do Paraná dá um benefício para uma empresa, ele está dando por algum motivo. Ou ele quer emprego, ou ele quer desenvolvimento naquela área. Esse controle tem que haver, e quem recebeu o benefício tem que saber que não é para o resto da vida, que é para ele se estabelecer um período. Uma vez eu tive que ir na Secretaria da Fazenda aqui do Estado, que meu cliente falou: ó, vai lá, fala que nós vamos fechar as portas. Eu falei: ó, eu vou levar um não na cara, mas tudo bem, eu vou, né? É minha profissão. Cheguei lá, um colega nosso da secretaria falou: professora Betina, é o seguinte, já começa, quando fala professora, já pesa. É o seguinte, eles têm o benefício há 10 anos. Se eles não se estabeleceram até agora, é porque a empresa não é viável. Nós não temos interesse neles, pode mandar eles embora. E para falar depois isso para eles. Então, o fato é que eu acho assim, foi relativizado isso que tinha no começo. Então, hoje, agora, como eu te falei, nós temos algumas alíquotas de 100%, de redução de 100% de alíquota, que é um dos exemplos é a cesta básica, equipamentos médicos, medicamentos, transportes, educação, ProUni, etc. E aí tem os problemas, né? Parque de diversão, banco, aquele programa que me fugiu o nome agora para apresentações artísticas, enfim, etc., que vai ter isenção total. Então, assim, no Brasil tudo é complicado. É muita exceção, né, professora? Só o que é necessário para uma justiça fiscal, você começa a abrir o leque, daí todo mundo quer, né? Sim. E, professora, eu ouvi assim, um discurso até do próprio governo, né, na proposta da PEC, a respeito da diminuição da carga tributária, simplificação e neutralidade fiscal. Diminuição da carga tributária a gente já vê de cara que não vai diminuir. É capaz de aumentar, né? Diminuir. O próprio governo já desencanou disso, né? No discurso. Simplificação também eu duvido que aconteça, porque já na junção de tributos, só o ICMS por si só já é complexo, né? A gente pega a Lei Candir, a jurisprudência do ICMS também já é complexa suficientemente sozinha. Imagine juntar e criar um novo imposto. E eu também me chamou a atenção esse discurso, e até pegando esse fio, esse gancho no assunto que a professora tratou agora, sobre a justiça social, a justiça tributária, o Bernardo App, ele falou no discurso dele, até defendendo a reforma, da neutralidade fiscal, que a partir da reforma, o sistema tributário deveria ter uma função que ele nunca teve, da neutralidade. A professora visualiza isso, que é um objetivo e talvez alcançável, ou seria uma utopia? O que, na verdade, sinteticamente, a gente pode falar que é neutro. Eu até também participei de uma banca recentemente na URGS, ela escreveu 300 páginas sobre neutralidade. Muito, muito boa a tese da moça. Mas, enfim, em síntese, o que é neutro? Um tributo neutro é aquele que não é utilizado, vamos assim dizer, como decisão para investimento para atividade econômica, ou seja, o sistema tributário é neutro se ele não é considerado, por exemplo, assim, bom, eu vou me instalar
no Paraná porque o ICMS lá é mais barato. Isso é falta de neutralidade. Tá? Por quê? Porque é difícil simplificar. Eu utilizo a tributação para fins de planejamento tributário, tá? Não que o planejamento tributário não seja lícito, eu sou favorável, ninguém é obrigado a pagar mais tributo do que deve, mas o que deve tem que pagar, né? O fato é que o tributo não pode ser uma desculpa para uma alocação de recursos, para um investimento, para um modelo de negócio. Então, ele tem que ser neutro, ele tem que significar a mesma coisa para todos que estão no mesmo setor, vamos assim dizer. Não todos os contribuintes, mas para aqueles que estão no mesmo setor. Essa é a ideia de neutralidade. Ou seja, o tributo, eu não vou extrair do tributo benefícios que vão me colocar numa condição concorrencial melhor do que o meu colega, ou sei lá, concorrente de setor, né? O que a gente está ouvindo dizer é assim, isso a gente só consegue ter uma segurança sobre a neutralidade depois das contas feitas, tá? Isso é importante. Até agora não se fizeram contas. Ninguém sabe quem vai ganhar mesmo, quem vai perder mesmo, se vai ter mesmo aumento de carga tributária. Essa conta que o nosso secretário das Finanças do município fez, dos 68 milhões, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre valores. Alguém fez uma conta, entendeu? Então, não há essa conta. E o governo federal fala tudo que vai estar na lei complementar, né, professora? É tudo no futuro. Tem 51 vezes referida a palavra a lei complementar na PEC. 51 vezes. Então, tudo vai estar na lei complementar. Então, a gente só vai saber o cálculo disso, quanto vai custar para quem o quê, depois da edição das leis complementares, dessas 51 aí, né? É provável que a gente aprove a reforma no escuro, né? Muito provável. Bem provável, né? Professora, a conversa está muito boa, né? Mas a gente está chegando ao final do programa. Eu queria fazer uma última pergunta, que é referente à atuação dos auditores fiscais, tanto dos municípios, dos estados e os procuradores também. Há um risco deles terem o trabalho desprestigiado com essa reforma? Porque o que a gente pensa? Se tudo vai para o Conselho Federativo, o principal tributo era o ICMS do estado e ISS do município, como que vai ficar esse trabalho? Será que é uma perspectiva realmente dessas carreiras perderem prestígio? Pois é, eu acho que não, tá? Mas todos estão muito preocupados, a gente sente isso, mas eu acho que o Conselho Federativo vai administrar financeiramente os recursos. E agora, o contencioso, porque cada estado vai ter uma alíquota de referência que vai ser fixada pelo Senado para todo mundo, e depois uma alíquota individual de cada estado e cada município. Então, cada estado e cada município, a alíquota a gente fala de referência específica. A alíquota de referência se agregará à alíquota específica dos estados e dos municípios. E aí, pelo que eu entendi, tá? Os recursos, porque não dá para entender tudo, os recursos serão administrados, geridos pelo Conselho Federativo. Agora, em termos de procuradoria, eu acho que não vai ter nenhum comprometimento, porque o contencioso continua com as procuradorias. Pode ser que transação, essas coisas passem a ser feitas pelo Conselho Federativo, não sei, aí a lei complementar que vai dizer, né? Não está ainda explícito isso na emenda constitucional. Auditor, eu já tenho dúvida, porque, de fato, o Conselho Federativo vai ser formado por 27 representantes do Estado e 27 dos municípios, que já é um disparate, né? Porque nós temos quase 6 mil municípios na federação e só 27 representantes. Os estados são 27, e vai ter um de cada estado.
O município não vai ter um de cada município, vão ser 27 só. Então, também aí tem um problema com os municípios. Enfim, então eu acho que pode ser que, em relação aos auditores, tem uma redução, mas eu acho que isso já é uma tendência que vem acontecendo já com a transferência de várias atividades dos auditores para os contribuintes. Cada vez mais nós temos que fazer... Veja só, eu te falei da não cumulatividade. Nós, contribuintes, teremos que fiscalizar os outros contribuintes para saber se a gente tem direito a crédito. Quem tinha que fazer isso são os auditores de cada um dos estados. Então, o que a gente chama de colaboração, atividades de colaboração, vêm sendo incrementadas. Eu fui dar uma palestra num congresso de direito municipal no interiorzão do Rio Grande do Sul, há pouquíssimos auditores, apavorados como eles não têm direito para comprar um sistema para fazer o lançamento, eles terceirizaram isso. E aí, a minha palestra era sobre se o lançamento terceirizado compromete a carreira deles. E eu falei, olha, não é que compromete, vocês não têm dinheiro para fazer o sistema, é mais eficiente. Então, assim, eles podem fazer o lançamento, mas a assinatura final, porque é carreira de Estado, está na Constituição Federal. Poder de polícia, né? É vocês que vão fazer. Nossa, não deu para almoçar com eles, eles queriam meu couro. Então, enfim, não, isso é... Cada município tem uma realidade diferente, né, professora? É muito diferente. Eu falei, olha, se a próxima vez me dá uma palestra assim sobre compliance, que eu pareço uma auditora dentro da palestra, uma outra coisa, porque isso aí não está dando nem para almoçar, eles estavam me olhando com uma cara, eu falei, olha, vocês que terceirizaram o sistema, vocês querem saber se isso é um risco? Eu acho que não é, mas não dá para descartar, né? Enfim. Pode ser discutido, no mínimo judicializado, né? Professora, agradecemos aqui muitíssimo a sua presença, foi uma verdadeira aula aí para os nossos ouvintes e telespectadores, podemos dizer, seguidores, né, da internet, esse novo produto que é o podcast, né? E agradecemos e deixamos as portas abertas para uma possível oportunidade posterior para a gente rediscutir essa reforma tributária com algo já aprovado, né, professora? Ver como que vai ficar esse texto aí depois da aprovação, né? Concretamente, com certeza. Vamos lá, estou sempre à disposição. Como você observou, eu adoro falar, né? Adoro conversar e principalmente de tributação, justiça, um mundo melhor para nós a partir da tributação. Com certeza, e foi um bate-papo muito gostoso aqui, com certeza todos aproveitaram. Muito obrigado, professora. Obrigada, até mais. Até mais. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueçam de acompanhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima.